Joel, lembra que um dia a gente comentou aqui sobre um caso de uma quadrilha que invadiu uma casa, fez uma família refém, e a gente colocou no ar até uma reportagem do Rodrigo Hidalgo, se eu não me engano, né, que acompanha muito bem esses casos policiais, e havia uma suspeita de que talvez até por orientação jurídica, os criminosos estivessem sequestrando, porque é sequestro, né? Invadindo as casas das pessoas para sequestrá-las ali e forçar que elas fizessem transferências em Pix. Aliás, isso aconteceu depois que um grupo de amigos e família foi mantido em cárcere privado no Guarujá. Invadiram a casa e ali eles ficaram madrugada dentro, obrigando o pessoal a fazer esses ataques. Acho que você lembra desse caso, né, Joel? Opa, com toda certeza, como não? E o que você comentou nessa época? Que havia uma suspeita de que esses grupos, talvez por orientação jurídica, soubessem que se fossem presos, cometendo esse tipo de crime dentro da casa das pessoas, não seriam enquadrados em sequestro. Não, isso foi, assim, quando eu fiquei sabendo disso, Ana, eu parei e pensei e cheguei à conclusão. Como que esses bandidos estudam essas coisas, né? Como que eles chegam a esse tipo de conclusão? Só pode ter gente para orientá-los. Não é possível. Deve ter advogado trabalhando do lado deles e falando o seguinte: olha, esse negócio que vocês estão fazendo aí é muito rentável, lucra pra caramba, vamos continuar assim, só que vamos fazer desse outro jeito? Imagine só. Porque eles não teriam essa ideia sem que tivessem uma orientação jurídica nesse sentido. Então eu fiquei abismado com isso, Ana. E aí, Joel, a novidade é que hoje a polícia de São Paulo fez uma grande operação para pegar essa quadrilha. Uma quadrilha especializada em fazer extorsão das vítimas por meio do Pix. Inclusive, um dos criminosos detidos era conhecido como o tal do rei do Pix, né? O número de presos subiu nas últimas horas. Temos 8 presos nessa operação em São Paulo, suspeitos de participar desse grupo. As investigações começaram depois que um casal foi mantido em cárcere privado no começo do ano, na casa deles, na zona leste de São Paulo. E aí, desde então, a gente já está no meio do ano. A polícia veio investigando esses criminosos, com certeza conseguiu juntar dados, provas suficientes contra esses criminosos e fez aí a prisão de algum deles. Um casal só, Joel, que foi vítima desse grupo, chegou a ter um prejuízo de R$90 mil. E aí, o que a polícia descobriu? Que esses criminosos que entre aspas, trabalhavam, né, agiam da seguinte maneira: eles invadiam as casas das vítimas sempre, não pegavam ninguém na rua e faziam os crimes lá. E aí eles transferiam essas granas, né, que eles conseguiam pegar das vítimas para contas de comparsas da quadrilha, que são pessoas que de maneira consciente forneciam os próprios dados para serem laranjas. A gente falou sobre isso, eu mesmo fiz essa reportagem. O Serasa identificou que 70% das contas laranja que nós temos hoje no Brasil são usadas de maneira consciente. A pessoa que está precisando de dinheiro dá os dados, aluga os dados. Ela não rouba, ela não empunha uma arma, mas é como se estivesse fazendo isso, né? E a conta dela é usada, os dados são usados para que os criminosos possam fazer as transferências bancárias. Alguns objetos também foram apreendidos com esses presos. Todos que cederam as contas e que foram identificados nessa operação, tem laranja que está preso também, vão responder como coautores e participantes dos crimes mais graves, numa interpretação nova, Joel, que tem sido acolhida pelo Ministério Público e também pelo Judiciário, porque se a punição continuar branda para essa galera, a gente vai ver esse tipo de crime só aumentar. Eu me lembro, já falando desse assunto também, Aninha, que quando bloquearam as transferências via Pix na madrugada, nós pensamos imediatamente, né? Isso vai dar problema. Os caras vão continuar sequestrando essa gente e vão esperar o sol nascer. Vão ficar mais tempo ainda com esses cidadãos em cárcere. Foi o que aconteceu nesse caso que você citou aí, lá do litoral. Eles entraram na casa na madrugada e esperaram amanhecer para fazer as transferências. Então, gente, é impressionante. Essa tecnologia é muito legal. Só que ela acabou entregando de bandeja para a bandidagem uma oportunidade única. Tanto que o crime organizado pesadão, que não era de ficar mexendo com essas coisinhas, era mais direcionado para o tráfico de drogas, hoje tem células especializadas nisso, com salinhas específicas dentro de cativeiros lá, cada um com a sua especialidade. Olha, aqui distrai celular, aqui já
com a senha lá que o sequestrado vai ter que passar, a gente já contrata um financiamento na hora, o dinheiro cai na hora para fazer a transferência. Esse aqui já fica mais ligado em mandar o dinheiro pros laranjas. É tudo muito bem feitinho, sabe? E a polícia vem desde o início cobrando o quê? Uma rapidez na informação que o banco tem que passar para a polícia. A informação de quem recebeu o dinheiro. Eu me lembro, há pouco tempo, a Rota acabou prendendo uma quadrilha, se não me engano, na Zona Norte de São Paulo, com sequestro em andamento por conta disso. Eles conseguiram dar uma taiada no caminho, pegaram o endereço da conta de quem tinha recebido o dinheiro naquele mesmo momento e foram para cima do cara. Falou, meu, você recebeu uma grana, tem uma pessoa sequestrada agora, quem é que te passou? Aí você sabe, né? Deram um aperto no cara, eles disseram onde que o cativeiro funcionava, a polícia chegou lá e desceu o cacete, prendeu todo mundo. Então nós precisamos agir mais nesse sentido, sabe? Sem dúvida, Joel. Só para complementar, essa operação de hoje, né, tá com os presos e todo o material apreendido foi encaminhada para a 5ª Delegacia Seccional da Zona Leste, no Tatuapé. O tal do rei do Pix, o tal do Hércules, já estava preso. Ele já havia sido detido há algum tempo pela polícia e fazia parte dessa quadrilha. Então, essas outras prisões que aconteceram hoje são uma consequência da prisão dele ou uma continuidade dessa mesma operação. E falando do valor que esse casal que iniciou a operação perdeu, eu tinha falado em 90 mil, mas a informação é de 100 mil, Joel. Eles perderam 100 mil reais. Às vezes é uma grana que a pessoa nem tem na conta. Mas, por exemplo, o banco digital... Você entra ali, altera limite de cartão de crédito, limite para empréstimo a qualquer hora do dia. Você consegue. Então, se o criminoso te obrigar a botar uma arma na tua cabeça e falar aumenta o teu limite de empréstimo, que eu vou fazer um Pix no seu nome, ele vai lá e faz, né? Claro. Então essa família não sei nem... Como que você não faz, né? Então, eu sei. Como é que você vai negar e falar, não vou entregar meu dinheiro? Jamais, né? Você Nossa faz o que Senhora. o bandido quiser que você faça. Então, aumenta o limite, faz a transferência. Essas, entre aspas, facilidades foram muito bem aproveitadas pelo crime organizado, né? E a gente acaba não nos permitindo usufruir desse tipo de tecnologia cada vez mais por medo, né? Com certeza. Exatamente. Bom, então tá aí a informação dessa operação que aconteceu hoje. Mais integrantes dessa quadrilha especializada em invadir casas e fazer vítimas reféns para transferências do Pix. Foi presa mais 8 pessoas presas nesta manhã e tarde de terça-feira.